O estudo da superfície cerebral, ele é baseado no conhecimento dos giros e sulcos cerebrais, tem uma implicação funcional bastante grande. Nessa visão, nós observamos um corte do hemisfério cerebral na linha média, um corte sagital, onde nós podemos perceber a relação do telencéfalo com o restante das estruturas do encéfalo. Veja bem que o telencéfalo ocupa uma posição superior. Ele, pelo crescimento filogenético, ele adquire uma estrutura bastante mais avançada em termos de tamanho que o tronco e que o diencéfalo. Veja que então ele tem uma superfície neural muitíssimo maior. Nós observamos o hemisfério cerebral voltado para o outro hemisfério que foi retirado, e esses dois hemisférios são unidos por uma estrutura mediana conhecida como corpo caloso, uma comissura, um conjunto de fibras de conexão interhemisférica, e no corpo caloso nós observamos a seguinte divisão: esplênio, tronco, joelho, rostro e lâmina rostral. Nós estudamos a lâmina rostral por ocasião do estudo do diencéfalo. Num foco mais aproximado do corpo caloso, a divisão: esplênio, tronco, joelho, rosto, que é a parte do joelho que vai se afunilando, e uma pequena lâmina rostral que vai até a comissura anterior, que nós estudamos aí por ocasião do estudo do diencéfalo. Nosso hemisfério cerebral ele tem uma face medial, em que o hemisfério se volta para o outro. Nós podemos observar pontos de referências que são chamados polos dos hemisférios. O primeiro polo é o polo frontal, é a ponta mais anterior do hemisfério cerebral e superior. O polo temporal, que é a ponta mais inferior e anterior. E o polo occipital, que é a ponta mais posterior e superior. Então, esses pontos são marcos referenciais para as extremidades do cérebro. Essa face medial, nós observamos uma fissura quando os dois hemisférios estão unidos, chamada de fissura longitudinal do cérebro. Essa é uma visão da face superolateral do hemisfério cerebral. É a face em que o cérebro se volta para a caixa craniana. Nós observamos aqui uma face bem avantajada, mais desenvolvida, com a presença dos polos frontal, temporal e polo occipital. Essa peça é uma peça de um cérebro retirado recentemente, que nós observamos a superfície cerebral coberta pela meninge pia mater, envolvendo o cérebro e as estruturas vasculares responsáveis pela irrigação e pela drenagem cerebral. Então dá para observar bastante bem aqui a estrutura encefálica, no caso cerebral, recoberta pela meninge pia mater. Ela inclusive recobre os giros e sulcos, penetrando no fundo dos sulcos, consequentemente dificultando um pouco essa individualização. No momento que nós retiramos a pia mater, nós podemos evidenciar de forma mais precisa a estrutura dos sulcos e dos giros, já que essa pia mater recobre essas estruturas e borra um pouquinho o formato original dos giros e sulcos. A última face é a face inferior. Nós estamos olhando aqui numa vista inferior da face inferior. É a parte em que o hemisfério cerebral se apoia na base do crânio. Nós temos aqui mais evidente ainda o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital. É a parte então que se volta ou para o andar inferior do cérebro, onde tem o tronco e o cerebelo, ou apoiado na base do crânio, principalmente nos ossos temporal e frontal. Nós temos aqui uma sequência de cortes de bulbo de caudal para cranial, uma sequência progressiva. O corte de bulbo ele é caracterizado por possuir uma porção fechada, onde não temos o ventrículo ainda presente, e uma porção aberta, onde o bulbo forma um assoalho do ventrículo, como já colocamos antes. Anatomicamente, é importante localizar a posição anterior, que é dada sempre pela presença do trato córtico-espinhal, uma estrutura bem evidente na linha média, geralmente acompanhado da oliva nas suas porções mais laterais. E quando o bulbo se abre,
a presença do quarto ventrículo confere a esse bulbo uma conformação anatômica característica, né, um sinal bastante importante, que é a presença do ventrículo, que ele tem um formato mais ou menos em V, e que facilita sobremaneira essa localização espacial. Então, a grande referência inicial é buscar o trato córtico-espinhal e a oliva se presente anteriormente, e posteriormente verificar se existe ou não a presença do quarto ventrículo. A gente vai tentar falar então um pouquinho de cada um desses planos principais e as estruturas que são melhor visíveis a peça a fresco, sem uma coloração específica. Essa é uma sequência de 3 cortes caudais. Esse é o corte mais inferior, um corte um pouquinho mais acima e um corte um pouquinho abaixo da abertura do quarto ventrículo. Nessas peças há sempre um grau de dificuldade grande da gente enxergar o que é a substância branca e cinzenta. Normalmente a substância cinzenta fica mais clarinha e a substância branca um pouco mais escura. Isso acontece tanto na medula como no bulbo. Nesse corte mais baixo, a gente observa que o trato córtico-espinhal muito pequenininho, já terminando, e um fenômeno bastante interessante aqui, que é a decussação das pirâmides. É possível ver o cruzamento dessas fibras na linha média. Além disso, chama atenção 3 núcleos importantes. Um núcleo mais posterior, bem próximo da linha média do sulco mediano posterior, que é o núcleo grácil, um outro núcleo um pouquinho mais lateral, que é o núcleo cuneiforme, e um outro núcleo que é o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo. Nos cortes um pouquinho mais superiores, nós observamos aqui a pirâmide agora um pouquinho maior, mais definida, o núcleo grácil, o núcleo cuneiforme, com fascículo cuneiforme aqui formando uma cápsula sobre ele, e o núcleo trato espinhal do nervo trigêmeo. Aqui ainda é possível ver movimentos de fibras já começando a formar a decussação das pirâmides. Esse corte mais alto, a pirâmide é mais definida ainda, está aqui a fissura mediana anterior. Nós observamos aqui, ó, o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, faz uma projeção, inclusive, na superfície lateral do bulbo, chamada de tubérculo cinéreo, ou cinerium, o tubérculo trigeminal. Aqui o núcleo cuneiforme, com fascículo cuneiforme em torno dele, e aqui o núcleo grácil. É possível observar as 3 estruturas do outro lado, o fascículo grácil, o fascículo cuneiforme e o núcleo do trato espinhal do trigêmeo. Nessa topografia mais alta, é possível verificar aqui algumas fibras que fazem decussação sensitiva ou decussação do leminisco, ou seja, fibras do núcleo grácil cuneiforme formam as fibras arqueadas internas que vão constituir um pouquinho acima o leminisco medial, uma via sensitiva importante. Essa é uma visão de cortes mais altos do bulbo, contemplando a topografia do quarto ventrículo. Quando surge corte com o quarto ventrículo, o quarto ventrículo se mostra como uma reentrância posterior característica, é um marco de referência para o aluno, e que está localizado no sentido diametralmente oposto da pirâmide e, consequentemente, do trato córtico-espinhal. Continuando a nossa abordagem, esse é um corte mais caudal, em que nós observamos aqui já o trato córtico-espinhal bem mais consistente, bem mais robusto. Posterior a ele, nós observamos o leminisco medial, formado por aquelas fibras arqueadas internas que cruzam num plano mais baixo, e topograficamente eu tenho, na sequência, o tracto tecto-espinhal e o fascículo longitudinal medial. Em sequência, o longitudinal medial mais posterior, o tecto-espinhal intermediário e o leminisco medial mais anterior. Não dá para separar visualmente, quer dizer, não existem limites anatômicos entre eles, é o limite topográfico sequencial. Uma outra característica interessante que se evidencia num corte mais alto é o aparecimento do complexo olivar inferior. Você observa aqui principalmente o núcleo olivar inferior bem evidente, e às vezes num corte mais alto, como nós observamos aqui, ó, um núcleo olivar acessório medial. Está aqui, está bem evidente. Os cortes mais altos costuma se evidenciar, além do cuneiforme do olivar acessório medial, a gente observa também um olivar acessório dorsal, que nem todos os cortes aparecem. Nesse nível ainda, é interessante que com a abertura do ventrículo,
desaparecem, quer dizer, aquela evidência maior do gráfico cuneiforme, surgem outras estruturas. No assoalho, geralmente é possível observar num corte um pouquinho mais alto esse conjunto de núcleos, né, que corresponde ao núcleo do nervo hipoglosso. Num plano mais lateralizado, além do núcleo do hipoglosso, você pode observar às vezes o núcleo do vago, como acontece aqui, ó, um pequeno pontinho do núcleo do vago. Nessa porção mais lateral, e fica uma área mais clara, nós temos aqui a região conhecida como área vestibular, formada por núcleos vestibulares. Aqui é possível evidenciar melhor nesse corte. Lateralmente, nós observamos ainda o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, que é a continuação daquele núcleo do trato espinhal lá da porção mais caudal, e é possível observar em torno do núcleo o próprio tracto espinhal, um tracto de fibras descendentes que vem desde a emergência do trigêmeo e vai se distribuindo em toda a extensão do núcleo. Então está aqui o núcleo do trato espinhal do trigêmeo com o tracto espinhal do trigêmeo. Ele está presente em toda a extensão bulbar. Um outro exemplo, o núcleo com o tracto espinhal. Aqui mesma coisa, o núcleo com o tracto espinhal. Nós observamos também, na linha média, lateral ao núcleo do trato espinhal do trigêmeo, o início da formação do pedúnculo cerebelar inferior. Nessa região nós encontramos as fibras espinocerebelares bem distribuídas nessa região. Né? São fibras espinocerebelares. Nessa região, em peças boas, é possível ainda topografar esse pequeno núcleo. Nós observamos aqui, é um núcleo clarinho com um tractozinho no meio, chamado núcleo do trato solitário, é um núcleo sensitivo ligado à gustação, cujo tracto está localizado no interior do núcleo. Então, às vezes, ele aparece como um pontinho, em torno dele observamos a substância cinzenta do núcleo. Normalmente, ao olhar desarmado, quero dizer, num estudo de tronco, sem coloração muito específica, é difícil, às vezes, você encontrar todos esses detalhes em todas as peças. É necessário que o estudante tenha um universo de peças mais amplos para poder observar esses núcleos principais. Isso decorre, então, da dificuldade da localização a partir de peças não coradas. Essa é uma característica, aliás, não só do corte de bulbo, como o corte de tronco como um todo. Na região mais anterior da base da ponte, nós temos feixes de fibras longitudinais, feixes descendentes que constituem tractos motores. São esses tractos. O próprio tracto córtico-pontino, que faz sinapse nessa região e cruza o plano mediano, formando as fibras que eu acabei de falar, né, as fibras transversais. Tem fibras do tracto córtico-espinhal, que vai para a medula espinhal, e fibras do tracto córtico-nuclear, que vai suprir, né, os neurônios motores que são localizados no tronco cefálico. Aqui, nesses feixes de fibras descendentes, não dá para você separar qual fibra é do córtico espinhal, do córtico nuclear ou do córtico pontino. Está tudo juntinho aqui. Um outro fator interessante para a gente observar, isso vai ficar um pouquinho mais evidente num corte mais alto, a organização na linha média dessa parte como se fosse uma septação mediana, que é chamada ráfia mediana, em torno da qual são formados pequenos núcleos, que não dá para separar núcleo por núcleo, ligados à formação reticular. Esse conjunto é conhecido como ráfia mediana. Esse corte contínuo é um corte um pouquinho mais alto que o anterior. Nós observamos aqui também a estrutura de corpo trapezoide, aqui bem evidente. E na parte mais anterior, a região de base da ponte. Notem vocês que as fibras longitudinais descendentes já se mostram mais fragmentárias, algumas fibras transversais ultrapassando essas exposições longitudinais, um grande conjunto de fibras transversais baixas. Essas fibras, nesse ponto, já não existe mais ou muito pouca fibra do corpo trapezoide. Geralmente você vê o corpo trapezoide apenas naqueles níveis de corte bem baixos. Aqui ela se confunde totalmente com fibras transversais, não dá para separar uma da outra. Esse corte, que é a nível da emergência do trigêmeo, nós podemos observar aqui, ó, a raiz sensitiva trigeminal. No assoalho, nós observamos aqui núcleos de nervos cranianos nem sempre tão evidentes quanto naqueles cortes baixos, mas ainda é possível observar nas regiões mais laterais, de um lado e de outro, os
núcleos vestibulares. Aqui temos na porção mais mediana os núcleos trigeminais que vão dar origem à emergência do trigêmeo. E na linha média ainda se observa o núcleo do nervo abducente. Na verdade, o núcleo do abducente ele ocupa o lugar que ocupava no bulbo o núcleo do nervo hipoglosso. Uma coisa que chama atenção nesse tipo de corte é essa aglomeração de fibras mais escurecida aqui, conhecida como leminisco medial. Lembra que o leminisco medial no corte de bulbo estava na linha média? Aqui ele já começa a ficar numa região mais intermediária e começa a adquirir uma estrutura um pouquinho achatada no sentido antero-posterior, bem evidente nesse tipo de corte. Esse corte de ponte é um corte mais alto que o anterior. Nós observamos aqui a base da ponte, o tegmento pontino. Nesse nível de corte, aquela estrutura de fibras transversais com uma conformidade mais espessa já diminui. Nós observamos aqui fibras transversais praticamente em toda a extensão da ponte, isso caracteriza um corte alto. Essas fibras transversais, elas entrecortam os feixes longitudinais motores, córtico espinhal, córtico nuclear e córtico pontino, todos misturados, óbvio. Num plano mais posterior, chama atenção a presença do leminisco medial bem achatado na linha média e ao lado dele o leminisco espinhal, formado pelos tractos espinotalâmicos. Nessa região eles se juntam e formam o leminisco espinhal. Também chama atenção, em termos de fibra, a presença do pedúnculo cerebelar superior, que se localiza na região látero-posterior do tronco cefálico, da ponte. E na linha média nós observamos aqui que os núcleos que formam a substância homóloga da ponte se perdem, não dá para identificar direitinho aqueles núcleos como em cortes mais baixos. No entanto, a gente observa aqui essa estrutura escurecida, enegrecida, dois pequenos pontos enegrecidos que correspondem ao chamado locus ceruleus, um centro da formação reticular, produtor de noradrenalina. Esse corte mais alto que o anterior, já quase na transição ponto-mesencefálica. Nesse corte, nós observamos aqui a base da ponte, aqui o tegmento. A característica é que os feixes descendentes estão bem fragmentários, praticamente as fibras transversais estão em todos os planos, não tem mais aquela concentração de fibras transversais na região de transição entre base e tegmento. Notem vocês que o leminisco medial está bem evidente aqui, e ao lado dele nós temos o leminisco espinhal bem nessa dobra, vamos dizer assim, nesse encontro da região mais lateral da ponte, quer dizer, da base com o tegmento pontino. No assoalho nós observamos já o quarto ventrículo se transformando em aqueduto cerebral, já existe a presença da substância periaquedutal, ou substância cinzenta central, que pertence à formação reticular. Imediatamente anterior a ela, a formação do fascículo longitudinal medial. Ele aparece com dois pontinhos escuros bem evidentes. Observamos também aqui o pedúnculo cerebelar superior se formando, aqui bem evidente nessa região lateralizada aqui. Aqui nós observamos uma relação do cerebelo com o encéfalo. É possível notar que ele ocupa uma posição posterior ao tronco encefálico, inferior ao cérebro, ocupando boa parte da fossa posterior do crânio, e a sua posição tem uma relação especial com o quarto ventrículo. O tronco cefálico forma o assoalho do quarto ventrículo e o cerebelo forma o teto do quarto ventrículo. Ampliando um pouco mais o foco, nessa região do tronco cefálico, é possível observar que o cerebelo ele forma então esse teto do quarto ventrículo. Observamos então que a sua relação é muito próxima do assoalho do tronco cefálico. Isso aqui inclusive é importante, que alguns tumores do cerebelo podem comprimir estruturas do tronco cefálico, dando um quadro clínico bem característico. A divisão cerebelar ela é possível ser feita tanto pelo estudo da linha média, chamado estudo do vermes, já que esse corte é um corte sagital, cortado exatamente em cima da região do vermes. Nós podemos dividir então o cerebelo em regiões
conhecidas como lóbulos. Em um foco mais aproximado, é possível observar a íntima relação do cerebelo com o quarto ventrículo e do cerebelo com o tronco cefálico. É possível notar aqui que o teto do quarto ventrículo é feito por estruturas cerebelares e a sua proximidade com o tronco cefálico é bastante relevante, uma vez que processos expansivos do cerebelo podem comprometer estruturas do tronco, principalmente do assoalho do quarto ventrículo, pela sua proximidade. Essa imagem mostra um corte acima da região mediana do cerebelo, conhecida como vérnice cerebelar. Esse é um corte sagital, em que nós podemos observar uma estrutura conhecida como árvore da vida. Essa estrutura cerebelar ela é dividida em pequenas áreas conhecidas como lóbulos cerebelares. Conjuntos de lóbulos cerebelares formam regiões maiores, denominadas de lobos. O marco limite de separação entre um lóbulo e outro são sulcos mais aprofundados, conhecidos como fissuras. Como podemos observar aqui, são alguns exemplos, esses de fissuras cerebelares. Tentaremos mapear os lóbulos cerebelares na linha média, no verme cerebelar, lembrando que tanto as fissuras quanto os lóbulos se continuam para os dois hemisférios cerebelares. O túber é de tamanho maior que o fólio. Em seguida, o túber é separado de um lóbulo conhecido como pirâmide cerebelar, que tem o formato de uma pirâmide, pela fissura pré-piramidal. A fissura pré-piramidal separa, portanto, pirâmide de túber, e logo depois uma fissura pós-piramidal separa a pirâmide da úvula. A úvula também é bem desenvolvida e, finalmente, a úvula é separada do lóbulo mais inferior do cerebelo, que é o nódulo. Essa fissura é chamada fissura posterolateral. Na realidade, durante o processo evolutivo, a fissura posterolateral é a primeira que surge. Ela, no cerebelo humano, ela vai separar essa parte mais primitiva do nódulo, que é conhecida como arquicerebelo, lobo arquicerebelar, dessa região grande chamada de lobo posterior. O lobo posterior, portanto, é essa região mais desenvolvida no cerebelo humano. Ele tem uma separação do lobo anterior pela fissura prima e tem uma separação do lobo flóculo nodular pela fissura posterolateral. Então, o nosso cerebelo é dividido em vários lóbulos e em 3 lobos, que são o lobo anterior, ou paliocerebelo, o lobo posterior, ou neocerebelo, e o lobo flóculo nodular, ou arquicerebelo. Num detalhe de visão mais aproximada, nós observamos aqui o epitálamo, constituído pela pineal, pela comissura posterior, a região do núcleo das abênulas, onde teria aqui uma comissura das abênulas, não observamos claramente. E um detalhe interessante, existe um pequeno recesso do ventrículo chamado recesso suprapineal, que nós observamos aqui. Essa visão do teto do terceiro ventrículo é uma visão interessante que mostra uma estrutura chamada estria medular do tálamo. Apesar de ter o nome de estria medular do tálamo, ela pertence ao epitálamo. São fibras que conectam o núcleo das abênulas até uma região do telencéfalo chamada de área septal. Então nós temos, primeira estrutura formadora do teto, a estria medular do tálamo. Além dela, nós temos aderida na região próxima à estria medular a tela coroide, essa pequena tela formada pela pia máter e por epêndima, e o plexo coroide, que é essa estrutura rugosa que se prende na tela coroide. Aqui tem o plexo e aqui tem a tela. Cabe ressaltar que o plexo coroide, ou coroide, tanto faz falar um termo ou outro, ele é formado por estruturas celulares que produzem o líquido cerebroespinhal, ou conhecido também como líquor. Eu gostaria ainda de chamar a atenção para 2 pequenos detalhes no estudo do terceiro ventrículo. O primeiro, que um tálamo geralmente está ligado ao outro por uma ponte de substância cinzenta chamada de aderência intertalâmica. Aqui, como foi cortado o hemisfério na linha média, a aderência está cortada.
mas é uma ponte de substância cinzenta presente na maioria dos cérebros. Tem cérebros que você não acha aderência, mas na maioria ela está presente. O outro detalhe interessante é esse revestimento externo do teto do terceiro ventrículo. Vejam vocês aqui que a pia mater, ela penetra nessa cavidade, reveste toda essa área e sai. Ela forma, na verdade, uma estrutura que lembra um dedo de luva. Essa área espacial aqui é conhecida como fissura transversa do cérebro. Entre o fórnix e o corpo caloso, na porção mais anterior do corpo caloso, nós observamos essa estrutura denominada de septo pelúcido. O septo pelúcido é uma estrutura de origem ependimária que está na parede do ventrículo lateral, na região do corno anterior da parte central, separando exatamente o ventrículo lateral esquerdo e o ventrículo lateral direito. Se a gente ampliar a visão em torno do corpo caloso, nós observamos um suco chamado de suco do corpo caloso, que ele vai até a região lá do lobo temporal, que é a região do hipocampo. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre essa continuidade do suco. E ele delimita com um suco mais ou menos paralelo, imediatamente acima dele, chamado de suco do cíngulo, um grande giro, que é um giro que continua anatomicamente ou aparentemente com a área septal, chamada de giro do cíngulo. É um giro importante porque ele faz parte de um circuito denominado circuito de papéis, que está relacionado com o sistema límbico, o circuito ligado ao comportamento emocional. Então, o giro do cíngulo ele é bem visível, ele está imediatamente superior e é paralelo ao suco do corpo caloso, que se encontra entre o suco do corpo caloso e o suco do cíngulo. Esse suco do cíngulo ele termina num ramo posterior, que geralmente é descontínuo, e num ramo ascendente. Acima do suco do cíngulo, nós encontramos uma região mais anterior, que corresponde à região da área pré-frontal. Na verdade, essa região, ou esse giro, é uma continuidade do giro frontal superior, ele se continua para a linha média. Então, essa visão aqui é a visão, ou a face medial do giro frontal superior. Esses giros mais anteriores pertencem à área pré-frontal e aos giros orbitários. Nós vamos ver daqui a pouquinho numa outra visão, na visão inferior. E o giro frontal superior, ele vai até esse pequeno suco chamado de suco paracentral. O suco paracentral delimita, com o ramo ascendente do suco do cíngulo, que eu falei anteriormente, uma área chamada de lobo paracentral. Curiosamente, o lobo paracentral corresponde à projeção medial do giro pré-central e do giro pós-central. Na verdade, nessas regiões nós temos na parte anterior a região motora para a perna e o pé e a região posterior, a região sensorial para a perna e pé. Então, aquela parte do homúnculo sensorial e motor, a região correspondente aos membros inferiores se projeta para a linha média, para a face medial do cérebro. Esse ramo ascendente e o ramo posterior do suco do cíngulo, eles delimitam uma área grande. Essa área se projeta posteriormente até esse suco chamado suco parieto-occipital. Esse suco parieto-occipital, juntamente com o ramo ascendente do suco do cíngulo, forma uma área conhecida como pré-cúneus. E o suco parieto-occipital, ele se bifurca em V, formando um outro grande suco chamado de suco calcarino. Entre o suco calcarino e o suco parieto-occipital, nós temos uma área cuneiforme, conhecida como cúneus. Já no lobo occipital, em torno do suco calcarino, nos lábios do suco calcarino, nas bordas do suco calcarino, nós temos a área visual primária, também denominada de área calcarina, que ela tem uma correspondência direta com as fibras que saem da retina, que podem ser inclusive mapeadas em termos de chegada de neurônios nessa região. Bom, após o estudo da face medial, a gente vai estudar a face inferior. Normalmente o encéfalo, com todos os componentes, esse estudo da face inferior ele fica prejudicado pela posição do cerebelo e do tronco, que elas estão cobrindo parcialmente a visão. Então, o estudo da face inferior é necessário que você faça um corte, que você retire o monobloco com
com o tronco e com o cerebelo e expõe então a parte da face inferior. Eu estava comentando que o suco do corpo caloso ele se continua inferiormente e ele passa a chamar inferiormente de suco do hipocampo, a continuação inferior do suco do corpo caloso. O giro do cíngulo ele continua inferiormente, formando um pequeno istmo, chamado istmo do giro do cíngulo, que vai até esse primeiro giro inferior, que é o giro para-hipocampal. A nossa referência para o estudo da face inferior pode ser a partir da linha média, da continuação com a face medial, ou a partir da continuação com a face superolateral. Se a gente estudar a continuação com a face superolateral, nós vamos observar que o giro temporal inferior continua com a face inferior. Anteriormente eu tinha relatado a continuidade do giro frontal superior. Aqui acontece a mesma coisa, o giro temporal inferior se projeta para a face inferior. O limite medial dele é esse suco que muitas vezes está descontínuo, chamado de suco colateral. O suco colateral ele limita medialmente o giro temporal inferior. Um outro suco paralelo ao suco colateral é esse suco aqui, que é o suco occipito temporal. Ele vai delimitar com o suco colateral esse pequeno giro, chamado de giro occipito temporal lateral. Ele vai desde o lobo temporal até o lobo occipital, daí o seu nome, occipito temporal. Esse suco occipito temporal, ele é paralelo ao suco do hipocampo e a continuação do suco parieto occipital. Então ele delimita uma área com o suco do hipocampo, com o suco parieto occipital, quer dizer, um giro, que é um giro desdobrado em duas posições. A porção mais posterior dele é chamada de giro occipito temporal medial, lembra que esse aqui é o lateral, occipito temporal lateral, essa parte é o occipito temporal medial. E na parte mais anterior, ele se limita com a continuação do giro do cíngulo, um giro chamado de giro para-hipocampal. Abaixo desse giro nós temos a estrutura do hipocampo, por isso para-hipocampal, ao lado do hipocampo. O marco limite entre o occipito temporal medial e o para-hipocampal é exatamente o istmo do giro do cíngulo que eu tinha acabado de falar aquela hora. A parte posterior ao istmo é o occipito temporal medial, a parte anterior é para-hipocampal. Essa diferença ela é tanto anatômica quanto funcional. O para-hipocampal está ligado ao sistema límbico, ao circuito de papéis, e o occipito temporal medial está ligado às estruturas visuais do lobo occipital. Um dado interessante, aumentando o foco nesse ponto, a gente pode observar que existe um pequeno suco chamado de suco renal. Esse suco aqui, que ele delimita uma área conhecida como área entorrinal, quer dizer, em torno do suco renal, que é uma área também ligada ao sistema límbico. E a porção mais anterior do giro para-hipocampal, ela forma um gancho em direção posterior, esse pequeno pontinho aqui, que é conhecido como uncus ou unha. É uma pequena unha do lobo temporal e está relacionada em parte ao sistema límbico e em parte a algumas funções olfatórias que envolvem o circuito emocional. O estudo da estrutura interna da medula, ela depende dos cortes da haste medular. Então, a gente, quando corta a haste medular, a gente pode observar vários níveis diferenciados de corte. Nós organizamos alguns cortes padronizados de peças anatômicas humanas para observarmos um pouco as semelhanças e as diferenças dos vários níveis medulares. Anatomicamente, o que delimita o que é anterior e o que é posterior. Um ponto de referência mais fácil inicialmente é a presença dessa pequena reentrância, que é a fissura mediana anterior. Ela é bem clara, bem profunda, vai quase à parte interna do H medular. E o outro ponto de referência é a própria anatomia do H medular, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, um dado interessante quando se estuda corte anatômico de medula humana formalizada é que a substância branca que se localiza na periferia da medula, como podemos observar aqui, ela fica mais escura. Então, a gente tem, portanto, substância cinzenta localizada internamente e a branca na periferia, e a morfologia e a cor, elas
modifica um pouquinho. Por exemplo, o H medular, que seria a substância cinzenta, torna-se mais claro, e a substância branca, por ação do formol, torna-se mais escura. Então, é uma inversão de cores. Como eu estava sinalizando, nós podemos ver o que chama atenção em toda a extensão da medula é a presença da coluna de substância cinzenta correspondente ao H medular, que em condições normais tem o formato da letra H. A anatomia do H medular é bastante simples. Nós podemos observar que esse H medular tem esse nome por apresentar uma morfologia que lembra a estrutura da letra H, e a característica principal desse H medular é a presença de colunas. A coluna ou corno medular, ela, na verdade nós temos 3 colunas, uma coluna anterior, voltada aqui para a direção da fissura mediana anterior, uma coluna posterior oposta a essa, e uma substância cinzenta intermédia, localizada entre as duas colunas, entre a anterior e a posterior. Isso você pode observar em toda a extensão da medula, em que você tem colunas anteriores e posteriores distribuídas nos vários planos de cortes medulares. A coluna anterior é importante porque dela partem as raízes nervosas motoras. Na verdade, a gente pode citar funcionalmente a coluna anterior como formada por corpos de neurônios motores que vão inervar a musculatura estriada esquelética, e a coluna posterior ela é sensitiva, portanto ela recebe informações do neurônio sensorial, cujo corpo está localizado no gânglio espinhal, que vai chegar aqui através do filamento radicular posterior. Na coluna posterior, algumas colunas, nós podemos observar essa área um pouquinho mais escurecida, logo na entrada da extremidade posterior da coluna posterior, que é a substância gelatinosa. Nos cortes mais baixos, inclusive, a gente pode observar isso melhor. Nem sempre é possível observar isso nos cortes mais altos. O H medular, ele é constituído por neurônios motores e sensitivos de função visceral, também está presente em toda a extensão da medula. Na verdade, é a parte, se a gente comparar o H medular à letra H, é aquela parte horizontal, corresponde àquela parte horizontal da letra H. Se você observa além dessas colunas tradicionais, anterior e posterior, na medula toracolombar, que é esse exemplo aqui, é às vezes difícil visualização, pequena coluna lateral, muito discreta, ela parece uma continuação lateralizada da parte horizontal do H medular, da parte da substância cinzenta intermédia. Daqui partem neurônios que vão inervar as vísceras, está ligado ao sistema nervoso autônomo simpático. Além da anatomia do H medular, nós podemos estudar na medula a anatomia da substância branca que corresponde aos funículos ou cordões medulares. Nós temos de cada lado 3 funículos, o funículo anterior, o funículo lateral e o funículo posterior. Tem de um lado e tem do outro. São funículos, portanto, simétricos. O funículo anterior ele se localiza entre o sulco lateral anterior e a fissura mediana anterior. O funículo lateral entre os 2 sulcos laterais e o funículo posterior entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior. Aqui cabe uma observação para o estudo das peças anatômicas tradicionais. É muito difícil você ver nesse padrão de corte os sulcos laterais e às vezes o sulco mediano posterior pode aparecer ou não. Posterior, como no caso da medula torácica ou às vezes na medula cervical, você observa essa reentrância com um pequeno septo mediano posterior. Ele está diametralmente oposto à fissura mediana anterior. Entretanto, os sulcos laterais nem sempre estão evidentes. Então você vai delimitar a topografia deles a partir das extremidades das colunas. Então ele está na topografia na extremidade posterior da coluna posterior e na extremidade anterior da coluna anterior. Então você pode topografar a região dele. Portanto, você tem um limite aqui, pelo menos topográfico, que é capaz de delimitar essas áreas anatômicas. Em alguns locais você consegue ver um sulco lateral, como nessa medula lombar alta, por exemplo, mas nem sempre está presente, então você tem que topografar pela região das colunas.